Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. E estamos no ar com o MDA. Seja em um navio pirata ou em uma nuvem voadora, viaje conosco no mundo dos animes. Nesta semana, vamos viajar no mundo de Solo Leveling. De novo, japonês. De novo, mas agora para comentar sobre o seu final. É isso aí, velho. Eu sou o Lucas e Solo Leveling foi melhor que Naruto. Pronto, falei. Eu sou o Rupix, hoje o Solo em 2. Hoje o Solo em 2. Vamos datar o podcast, né, que é a segunda gravação do ano, de 2022, né, Lucas? Sim. E os dois podcasts não teve a participação do Raul, o host foi eu e o Lucas. Não sei qual ordem vai aparecer os podcasts, né? Acho que você já deve ter escutado o outro podcast que eu fiquei como host. Mas é isso, o Raul não tá gravando, ele tá de férias, né? Mas é isso, o podcast continua. Exatamente. E o Guaraná confirmou a ausência nesse podcast também. É, pra variar. Mais farpas e polêmicas após os e-mails. E voltamos pros e-mails. Voltei de férias, né? Eu fui fisgado por um anime aí, que eu não posso dizer qual é, que vai aparecer logo mais. Porém, né? Não voltei sozinho pra essa maratona de mensagens que a gente recebeu. Eu quero agradecer muito a todo mundo que mandou mensagem aí na nossa época de férias. Vamos agradecer e ler as mensagens de todo. E pra me ajudar nessa maratona, estou com ele, o Vupix. Eu, que estive aqui hosteando o podcast na ausência do Raul. Não foi uma tomada de poder ainda. Na verdade, você dividiu com o Lucas, né? Dividi com o Lucas. Engraçado é que, por enquanto, eu estou ativo em praticamente tudo do MDA no 2022. Ó, o Vupix aí, ó, já foi pro aquecimento, já tá escalado como titular. já voltou pra equipe principal aí. Querendo ou não, estamos aqui e estamos para falar das mensagens do pessoal, né, Raul? Olha só, temos muita mensagem. Vupix, vamos começar pelo Spotify. E a primeira é sobre o MDA 21 Bleach, Soul Society num ritmo da nostalgia. A primeira é do João Datebayo. Será que ele é fã de Naruto? Talvez. Ou ele só tá certo mesmo. Olha aí. Ele diz: um dos melhores, na minha opinião. Eles tentam recriar essa vibe de Uecomundo e não conseguem. A relação entre Ichigo e Rukia é a melhor coisa que tem nesse começo de anime. E deveria ter mais pra frente. É verdade. Depois se apaga, né? Depois da Soul Society, morre ali Ichigo e Rukia. Eu vou falar que o chip real era Ichigo e Rukia mesmo, né? Pois é. A Rukia batendo no Ichigo ali, o Ichigo apanhando. Pô, perfeito. Sadomasoquismo rolando, né? É isso aí. Então, obrigado, né, João Datebayo, pela mensagem. Próxima mensagem aqui é do Álvaro Cristiano. O Álvaro diz o seguinte: se pá, Soul Society pega muitos fãs como um arco acima dos outros, porque esse é o arco que tem um ar de mistério, saca? O rolê do Aizen e tal, plot twist maneiro, transformação pica e etc. Gosto muito. O Aizen, ele é o divisor de águas de plot twist de Battle Shonen, né? O cara fala, caralho, o plot twist é com Aizen. Assim que a gente fala de Battle Shonens mais famosos aí. Ele foi um grande vilão, né? Ele foi um grande vilão, né? Muito bem trabalhado. Até o Aizen, eu acho que a história ainda é bem trabalhada, né? Tirando os fillers, assim. E é também uma régua pra Bleach, né? Onde você assistir que o Aizen é o vilão principal, é bom. A próxima mensagem é do MDA 24 Tokyo Revengers, os Vingadores de Tóquio. Mensagem do Dr. Drastic. Ele falou que dá 5 de nota por causa da opening. E sim, por ela. No geral, é um anime bem idiota. Mas ele falou que gostou. E tá lendo o mangá. Ok, ele achou idiota, mas ele tá lendo o mangá. É isso. Ué, não entendi. É bipolar, cara, é isso. João Datebayo, novamente, é uma obra mediana. Eu não gosto de protagonista chorão no geral, mas a maioria desses protagonistas evoluem, fazem alguma coisa. O Takemichi não. A trama é interessante, mas é mal aproveitada. Eu já vi muita gente reclamando do problema do protagonista ser, tipo, aquele protagonista nem fede nem cheira, às vezes cheira mal. Eu não terminei Tokyo Revengers, tá? Só pra deixar bem claro. Ele tem um pouco disso de que ele é aquele cara de, ai, não vou fazer isso. Isso pode incomodar muita gente, né? Agora vamos pro MDA 25, especial de fim de ano 2021. Precisamos agradecer. Tem a mensagem do Odair, ele agradecendo. Ele diz: obrigado por continuar falando de anime. O único podcast de anime que eu escuto com gosto. Os outros tentam ficar parecendo que eles falam de tudo sobre o anime, mas não sei o
que aconteceu no anime. É complicado, entendeu? A gente tá numa linha tênue entre a falar do anime e explicar o anime, entendeu? Por exemplo, é complicado a gente pegar e contar a história do anime inteiro, sabe? A gente tá aqui pra isso, a gente tá pra debater os acontecimentos. Então é até interessante que você tenha assistido primeiro, né? Até porque quem vai ouvir o podcast é porque é alguém que já viu e quer saber a opinião de outros. Então se a gente ficar só repetindo o que aconteceu na história, é chato isso. Próximo Ovo Pix é do MDA 26, Cowboy Bebop Live Action. A mensagem vem do, eu vou chamar de Olympia Jobs. Olympia Jobs mandou uma mensagem, uma adaptação fraca, preguiçosa e até certa medida desrespeitosa com a obra original e com os fãs. Eu não vi, eu vou dar uma de, como é o nome daquela mulher? Da Glória Pires. Glória Pires. Eu não vi, não posso opinar. Mas a Maru me contou e ela disse que estava bem fraco mesmo pra uma adaptação. Então, pelo que eu vi de um pessoal assim, não só pela Manu, parece que foi bem, sabe, preguiçosa mesmo, assim como dito pelo Olympia Jobs aí, né? E Raul, você chegou a ver a live action? Você chegou, né? Você gravou? Sim, eu participei do podcast. Ele praticamente tirou as palavras da minha boca. Tudo que ele disse aí, na minha opinião, tá correto. Então tá descartado da minha lista de assistir também. O próximo e-mail é do MDA27, Doro Redori, o anime do vacinado. A mensagem dele é boa. O Henrique, ele manda uma mensagem espetacular. Ele fala, top. E o emoji de ok, assim. O emoji de top. É, Henrique, né, é o nome do cara aqui. Ele se pronuncia como Henrique. Obrigado, tá? Todo apoio é bem-vindo, mesmo que seja o top assim. Manda qualquer coisa pra gente, até pra gente saber que vocês estão gostando, sabe? Pode mandar o top, pode mandar um joinha. Quiser mandar só um joinha, um emoji do joinha, manda o emoji do joinha. A gente fica feliz quando vocês mandam qualquer coisa que seja crítica, seja uma mensagem positiva, só pra saber que você tá aí pra apoiar a gente. Então qualquer mensagem é válida. O próximo Vupix é sobre o MDA 28 Anisongs de 2021. Veio do Musashi, o samurai aí, né? Olha aí, olha. O Black Catcher de Black Clover. Eu não escutei o podcast ainda, Raul. É uma das músicas que teve aí? Eu acho que ele tá indicando a música. Ele tá indicando a música. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Eu, como uma pessoa que não ouviu o cast ainda, eu sei que vocês botaram alguma música de World Trigger. Por acaso foi o encerramento de World Trigger? Cara, não lembro. Faz muito tempo que a gente gravou, mano, de moral. Na moral. Porque se não for, eu tiro todos os méritos do Lucas de ele gostar de World Trigger, tá? Eu lembro que o Lucas quis colocar 3 músicas de World Trigger. Eu falei, mano, escolhe uma, tá ligado? Porra. Porque assim, eu tiraria todos os méritos do Lucas de gostar de World Trigger se ele não tivesse botado o encerramento da última temporada de World Trigger. Porque o último encerramento é foda e é foda demais. É isso. A próxima mensagem é do MDA 29, Capeta. Não contem pra Record. É a mensagem do Tony Lefou. Sabe por que não conta pra Record, né, Vopix? Mais ou menos. Eles tá com os bagulho do demônio, do diabo. Tem as histórias lá do que, mano, os programas sensacionalistas pegam e começar a falar que o mangá é coisa do capeta, tá ligado? Sei. Esse é. Eu sabia que tinha disso, mas não sabia que era da Record. Foi um dos principais, entendeu? É que assim, a Record é uma empresa que o dono dela é um pastor de uma igreja, entendeu? Aí, enfim, é isso. O Tony Lefou fala, cara, é o pior título pra um divertido quadrinho desenho japonês. Gosto bastante, principalmente porque me lembra Let's Go. Olha, eu até agora não descobri por que chama Capeta o nome, tá? eu não descobri por que chama Capeta, o nome do protagonista e o nome da obra, tá? Por que diabos o pai colocaria o nome do filho de Capeta? Em japonês ainda. Agora, a gente tem um e-mail que eu vou ficar aqui, ó, vou até mutar minha voz aqui, porque o e-mail é pra você, então leia porque é um e-mail curto. Vamos lá, o e-mail curto aqui, de uma pessoa que já vem cobrando muito no Twitter, né? Érica Paulino, já está pra mandar e-mail aqui desde a época da Animistic, né? Então muito obrigado a você que resolveu mandar e-mail agora. Vamos ler aqui essa mensagem aqui, que deve ter sido com carinho ou não, mas vamos descobrir agora. E aí, pessoal do MDA, tudo bem? Espero que sim. Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho de vocês. Já faz pouco mais de 1 ano que acompanho vocês, acredito eu, mas sempre que ouço algum episódio, aprendo alguma coisa interessante ou estranha. RS. Acho que é mais estranho do que interessante. Enfim, posso dizer que o MDA é uma família bastante unida. Não vou tão unida, mas é uma família bastante divertida, com pessoas legais que estou adorando acompanhar. Continuando, me chamo Érica, sou de Maceió, e esse é o meu primeiro e-mail. Mas o e-mail é só pra panfletar The King's Avatar mesmo, e sim, o episódio 83 do Animishcast sobre The King's Avatar só confirma que a obra é um dos melhores donghua já feito até o momento. Espero que eu tenha pronunciado a palavra certa. Ela nem tá atrasada, né? Nem tá atrasada, né? Mas isso, porque ela disse que realmente, quando a gente soltou o episódio de King's Avatar, ela tinha dito que ia ouvir e ia mandar um e-mail. Mas assim, antes tarde do que nunca, né? E The King's Avatar é um dos meus xodós também. Eu gosto bastante de King's Avatar. Estou esperando a 3ª temporada e acredito que a Erika também. Mas digo isso não só pelo visual,
mas a história em si é muito boa, com um elenco muito bacana. É o tipo de animação que faz com que o telespectador se envolva com os personagens e o mundo ali apresentado, fora as cenas de lutas e os cenários que só ganham pontos positivos. Sim, é tratado de maneira aquele meio de esportes, né? Dos esportes eletrônicos. Ele pega mais ou menos essa vibe. Acho muito bacana isso. Foi mal, gente, se falei demais, mas sou o Team Happy. Team Happy, que no caso seria o time dos protagonistas ali que eles vão formar pro próximo arco, né? Porém, galera, o e-mail aqui não só se refere a The King's Avatar, mas também ao episódio 23 sobre The Odd Taxi, aqui do MDA, Mundo dos Animes. É aquela coisa, vão matar 2 coelhos com uma cajadada só. Então, com licença. Você quer continuar aqui, Raul? Não vou prolongar tanto, mas assino embaixo em todos os elogios que a galera fez do episódio 23, Old Taxi. E sim, é um anime que merece mais reconhecimento, e o melhor de tudo é que o simples anime de uma morsa taxista que roda a cidade à noite e entra numa briga vira o melhor anime do ano. Não é só isso. Old Taxi foi indicado a 10 categorias. Tá falando do Crunchyroll Awards, né? O que já é muita coisa. Porém, não deixa de ser merecido. O anime pode parecer lento, mas tem um roteiro bem construído e um elenco bastante estranho, mas carismático. Viva a Shirakawa e sua capoeira. Enfim, não prolonguei muito, porque não tem muito o que dizer sobre a obra. Apenas o fato de que Old Taxi é um anime maravilhoso e que me permite dar uma nota 10. Olha aí, muito bom, muito bom. Obrigado por ter lido esse pequeno e-mail para uma pequena pessoa. Olha aí, o Pix é pra você. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Gosto muito. PS, agora o Vulpix não vai ficar falando que estou miguelando o e-mail pro MDA. E-mail enviado com sucesso. KKKKK. Já estou cobrando o próximo. Bateu a meta, a gente dobra a meta. Exatamente. Inclusive, Vulpix, vamos abrir um portal Ranking S pra Solo Leveling. E voltamos dos e-mails, né? Vamos falar hoje do finalzinho do Solo Leveling. Pra quem não sabe, recentemente, lá na Coreia, terminou a publicação do manhwa, né? Da webcomic, né? Do Solo Leveling. Lembrando sempre também que o mangá era baseado em uma novel, e a novel acabou lá em 2018 com 270 capítulos, 14 volumes, mais ou menos. E o manhwa acabou agora com 179, ou seja, 100 capítulos a menos, assim, mas, claro, tem imagens, né? E, assim, trabalhar um manhwa é um pouco mais difícil, né? Que você tem que remontar toda a quadrinização para o formato de mangá, né? E assim, e também lembrando que o mangá de Solo Leveling, né? Ele está em publicação no Brasil pela New Pop. A New Pop publica aí tanto a novel quanto o mangá, né? Tanto o manhwa, né? O mangá japonês, mangá coreano. Sei. Enfim, então, japonês, vamos direto ao ponto, já que esse podcast é exclusivo para falar do final dessa obra aí que a gente tá acompanhando há tanto tempo aí, desde que começou o público brasileiro, né, acompanhar a série, que estourou, né? Sim. Eu acho que a gente tem que analisar muito que, claro, começou acho que com os manhwas chineses, mas assim, eu acho que só o Level que fez realmente deu um boom mesmo dessas obras coreanas, né? Os manhwas e os manhwas, né? Acho que só o Level deu aquele gás que faltava pra realmente a pessoa empolgar, né? Com certeza. Eu não era de consumir de manhwas e manhwas, porque foi o Lucas que me recomendou, né? O Lucas me recomendou o Solo Leveling. Aí eu fui pegar pra ver, gostei bastante, né? E acho que realmente ele foi um boom, assim, um diferencial na vida de muitos, né? Pra começar a consumir desse conteúdo de mangás coreanos. E Solo Leveling, ele funciona muito bem como a porta de entrada, né? A gente até discutiu bastante disso, sobre o seu começo e tudo assim, se vocês quiserem ver mais. Tem no o nosso podcast antigo, né? No Anime Sketch, a gente comenta. Aí já tem um podcast de Solo Leveling, né? Então depois vocês podem até procurar. Aí a gente tem um podcast lá no Animisk. Nós temos podcast também aqui no MDA. Sim. E agora tem um terceiro, ou seja, é o terceiro podcast de Solo Leveling que a gente faz, né? Sim, e agora vai, claro, né? Agora pra você, a gente dar nossas opiniões finais, ver como essa obra terminou, se realmente ela teve uma boa progressão, né? Mas eu acho que concordo com você, sim, em dizer que o Solo Leveling, ele abriu muitas portas para as pessoas começarem a consumir mais de manhwas e manhwas, sabe? Eu disse isso nos episódios passados, que o formato, o tipo de pacing, tudo mais, até assim, a postura do personagem, ele era bem amigável, né, pro pessoal começar a ler. Lá na abertura do podcast eu falei aquela comparação com o Naruto. Eu digo assim, em clímax, em ápice,
Naruto, acho que o ponto alto de Naruto foi maior do que o ponto alto de One Piece, questão assim, do impacto em popularidade, saca? Mas é aquela parada da média, né? E eu acho que Solo Leveling teve uma média, teve assim, os piores momentos de Solo Leveling foram melhores do que os piores momentos de Naruto. Eu também acho. A história de Solo Leveling é muito mais concentrada, né? Em um ponto só. Mais curta também, e mais concentrada a um ponto que seria o Sung de Jinwoo, né? O Jinwoo. Enquanto o Naruto tenta expandir mais a mitologia dele, né? E essa mitologia de Solo Leveling, ele começa a expandir mais nessa parte finalzinha mesmo, né? Quando começa a entrar os monarcas. Mas eu acho que sim, ele teve um bom trabalho até certo ponto, né? Mas a gente pode discutir um pouco mais disso depois, né? Outra coisa também que, tipo, sobre essa coisa de que você disse dele ter abrido bastante portas, ter feito bastante gente consumir desse tipo de conteúdo, um exemplo que não chamou tanta atenção assim, ele é bastante popular, né, no mundo todo, que é aquele manhwa, o chinês lá, o Tales of Demons and Gods. Ele é o mangá chinês, né? Isso, Tales of Demon Gods, né, do Nieli, né? Ele é bastante popular, mas ele não vence, ele não conquista da mesma forma que Solo Leveling conseguiu, né? Deve ter uma galera que acompanha mais o manhwa, né? Sim. Deve estar falando, nossa, meu Deus, mas tem tal manhwa, não sei o que lá. Realmente, tem manhwas melhores, tem manhwas que vieram antes. Mas a questão, assim, que fez uma galera, muita gente, né, realmente, conhecer, né, mangás chineses, no caso, né, foi o Tales of Demon Gods, né. Teve uma época que você ia nos sites, assim, era na home, mano, Tales of Demon Gods. E era recomendação de um monte de site. Então, assim, não é uma das melhores. Eu acho que o fato de ter meio que caído no esquecimento é justamente por causa da qualidade, mas realmente foi, assim, uma que chamou assim a atenção e fez muita gente falar assim, pô, peraí, tem obra de outros países fora o Japão que são interessantes, dá pra gente ler numa boa. Na China, eu ainda acho que a obra assim mais redondinha é o The King of Avatars, assim, das que eu li até hoje. Que tem anime também. Tales of Demon Gods tem anime, mas é aquele anime estilo massinha, saca? Aquele 3Dzão feio, horroroso. Pois é. Sabe aquele desenho antigo que tinha do Max Steel? Sei. Então, só pra ter noção, aquele Elemental era melhor do que o Nieli da animação chinesa lá. E lembrando também da força que essas obras coreanas, chinesas têm trazido, né? Principalmente as coreanas, porque a Crunchyroll mesmo, que elas têm a sua adaptação, né? Em anime de Tower of God, tem também o The God of High School. Isso, esse aí mesmo, né? Então, outros que começam a chamar mais atenção também por eles terem animes, né? Sua adaptação em anime. Tower of God também, que já era bem popular antes mesmo de ter o seu anime. Com suas 3 temporadas aí de manhwas. Até dos animes desse povo aí que foi lançado, eu ainda acho também que o The King's Avatar foi o mais bem executado. Eu também acho. Né? Eu acho que as 3 obras aí da Crunchyroll, nossa, principalmente Nobles, meu Deus, Nobles foi terrível. Eu fingi que Nobles nem existe. Começou do jeito errado. Nobles foi horrível, a gente finge que não aconteceu. Aí o Tower of Gods foi ok. E o The God of High School, realmente, apesar de ser a história mais fraca ali dos 3, foi que, tipo assim, pô, a ação era do caralho, mano. Tipo, a trilha sonora maneira, diretor é absurdo, então tudo assim, juntou. E a obra. E assim, também é o ponto alto da história, né? Que era o primeiro arco, que era o torneio de artes marciais ali e tudo mais. Então, funcionou, entendeu? É a história mais fraca, mas a questão do anime, assim, foi o mais divertido. Voltando pra Solo Leveling, a gente comentou das obras coreanas e chinesas, né? É engraçado como a gente consegue ver os clichês, né? Das épocas, né? Pois é. Hoje, no Japão, querendo ou não, a gente tá na fase dos isekais, né? A moda é o isekai, né? Das obras japonesas. Assim como no passado teve a época das escolas de magia, né? Nossa, é verdade. Aqueles arenzão, então tinha a escola de magia, que eu gostava. É o Rakudaikishi, uma Hotsukai. Asterisk, enfim, tem Blade Dance, Seretsukai, enfim, teve vários. Mas, e assim, hoje em dia a gente tem os isekais. E aí quando vamos pra China, acabamos encontrando, como você falou do Tales of Demon Gods, que é aquelas obras de cultivo, né? Que, meu Deus, velho, tem obras legais, mas a grande maioria é a mesma coisa e é um porre, porque é aquela coisa daquele protagonista que, a família dele humilha ele, ele é o filho bastardo, blá blá blá. Aí o cara acha alguma coisa que, porra, faz o cultivo dele disparar, e aí ele começa a matar todo mundo, meter a porrada, e as minas querem dar pra ele, e aí tem uma mina que dava fora dele quando ele era fraco, e agora a mina tá em dúvida, e aí ele vai lá, dá um fora na mina. Nossa, mano, tipo assim, tem uma formulazinha. Encheu o saco. Fora que esses mangás de cultivo sempre acontece, o nível máximo é o ouro. É o imperador. Aí quando o cara chega no imperador, não, a verdade é que tem agora o modo semideus agora, tem o modo diamante. Aí tu fala assim, como que ninguém sabia, pô, os caras não era tão pica assim. Na verdade existe um mundo além, tem umas histórias que realmente fazem bem, mas nossa, a grande maioria acaba cansando. O Tales of Demon Gods acabou caindo no mesmo esquema. É porque também não tem um tchan pra ele levar, que seria um diferencial da sua obra. O Solo Leveling, ele tem um diferencial. O diferencial dele é realmente o protagonista
ele ser solo. Tudo que o Kirito queria ser, o Jinwoo é. Eu falei dos clichês, né? Tanto de China como do Japão. E quando a gente vai pra Coreia, a gente tem os portais, né? As histórias dos caçadores, né? As dungeons, é. Nossa, muita história, muita. Você pega, sei lá, 10 manhwas, né? 10 mangás coreanos que mais fazem sucesso. Você vai ver que pelo menos a metade ou mais da metade é sobre caçadores e masmorras e portais, enfim. Só o Leveling, ele começa com um protagonista carismático e com um entorno dele, assim, interessante, sabe? Com mistério e tudo mais. E uma parada que eu acho que é diferente das outras obras que deu certo foi a questão de ele não ser o cara que, desde o primeiro momento, tem aquela vantagem grotesca. Que, tipo, na grande maioria dessas obras de portais, o protagonista ou ele já nasce, já começa desde o começo com uma puta vantagem, ou quando tem um ponto de virada, ele fica tão forte que não tem mais graça. Tudo pra ele é muito fácil. Ou é predestinado, ele ia se tornar aquilo. Se a gente analisar depois o que aconteceu, com as informações, de certa forma, ele foi predestinado. Ele foi predestinado. Mas também caiu numa merda gigante ali no começo, né? Sim, ele foi menos predestinado que o Naruto, né? Que o Naruto era engraçado porque o Naruto fez todo aquele discurso de você luta contra o seu futuro, seu sangue não quer dizer nada, e aí você vai lá ver a história do cara, ele é o predestinado. Tá. É. Aí tá lá, Sol e Lua. Naruto, você luta contra o destino sim, você fez exatamente o que o destino dizia que você ia fazer. Enfim, não vamos falar de Naruto aqui agora. O Solo Leveling teve esse diferencial no começo, só que assim, quando a gente pega os mangás coreanos, tem um que tem uma ideia muito parecida, que fez bastante sucesso até, né, e que tem publicação até hoje, né, pelo menos eu acho, né, até onde eu, tinha parado pra ler, que é o The Gamer. Também é a questão do personagem com a habilidade de o jogador, sabe? Assim como o Solo Leveling. Eu li bem pouco desse The Gamer. Então, o The Gamer é ruim. Vamos começar por aí. The Gamer é ruim. Ele parece que vai ser bom, mas ele é ruim. Ele conta com uma ideia parecida, sabe? Tipo, do personagem que vai evoluindo, que tem habilidades, entendeu? Só que o The Gamer ele vai pra um caminho mais... É meio bizarro falar isso, mas ele é mais fantasioso e exagerado do que o Solo Leveling. Ele cria masmorra, aí ele cria minions, enfim, ele acaba indo pra um caminho bem estranho. E aí, quando eu assisti ao Solo Leveling, eu tinha até esse medo, mas logo se provou que não desnecessário esse meu medo. Eu puxei The Gamer aqui porque essa temática de o jogador, do personagem ser o jogador, e de ele ter aqueles painéis, né, de ele ver as habilidades dele, que eu não gosto, vou ser bem sincero. Tem muita obra, tanto do Japão, do Sekai, como da Coreia, que o personagem vê os status dele que nem um RPG, eu não gosto. Eu não tenho problema com isso. Eu prefiro que seja que nem Damati. Beleza, vai usar elementos de RPG. Pô, mas o cara tem que abrir uma janela de status, literalmente. Pra ele saber quanto que tá os seus status. Eu acho isso meio merda. Eu prefiro que nem Damati lá, que tipo assim, tem um ritual lá, enfim, aí dá pra ver mais ou menos o status do cara. Ele enxerga na mente dele. O Solo Leveling, ele tem um painel lá. Não é visível pra gente, né? Então, no Damati lá, as deusas, elas têm um ritual lá, que ela, pelo menos no Bel lá, que é o protagonista, era nas costas dele. Que a Hesha fazia um negócio nas costas dele, e aí ela conseguia ver mais ou menos como ele tava de atributos, tipo assim, qual era o rank dele, quais magias que ele tinha, era mais ou menos isso assim no Damati. Mas ela tinha que fazer um ritual e ficavam mais runas nas costas, e ela conseguia ler as runas dele, entendeu? Era essa parada, entendeu? Não era tipo uma tela literal de RPG dizendo level, attack speed, HP, inteligência. Inteligência é um atributo que no RPG funciona, mas numa história que, enfim, que os personagens pensam, ter o atributo de inteligência é meio estranho, porque às vezes o personagem é meio idiota e ele tem atributo de inteligência alta, então não faz muito sentido. Mas assim, eu tinha uma curiosidade de saber como eles iam justificar. E se iam justificar, né? Porque vamos lá, muitas obras com isso simplesmente, é assim o mundo funciona, tá? Não tem justificativa. É assim que o mundo funciona e ponto, acabou. E eu achei interessante que, assim, no finalzinho do Solo Leveling, eles justificaram, né? Que eles deram todo o contexto do mitológico sobre como começou tudo isso das guerras dos monarcas também, né? Toda essa treta toda que levou a ficar tendo todas essas brigas nesses portais. E, cara, pra mim, eu acho que, tipo, terminou um pouco do nada, mas ele terminou bem, assim. Eu acho que pode terminar melhor, mas terminou bem. Fechando tudo, com um final ok, sabe? Tudo bem explicadinhos. Então, assim, eu acho que foi bom, velho. No final, ele explicou as coisas muito de forma muito dinâmica e curta, rápida, sabe? O clímax foi bem rápido. De novo, eu vou falar de Naruto porque pra mim foi uma obra que marcou, entendeu? Foi bem o oposto, né? Se Naruto enrolou pra cacete na guerra, o Solo Leveling fez o extremo oposto. Foi direto ao ponto. Porque eu lembro que quando eu cheguei há quase um mês atrás pro Lucas, eu cheguei lá e falei, ô Lucas, eu acho que Solo Leveling falta 2 capítulos. A gente ficou tipo, não é possível. Depois de 2 semanas, o Lucas veio, acabou Solo Leveling. Eu falei, acabou mesmo então. Eu entendo o Solo Leveling ter acabado ali, porque realmente, se não acabasse ali e tivesse ido mais pra frente, não sei se você concorda comigo, mas ia ficar muito escaralhado e ia perder o sentido do Solo Leveling, porque eu acho que o Monarca já era o limite do que o Solo Leveling podia chegar. Mais do que isso, ia ser impossível de você tentar fazer uma história com coerência. Eles diziam que o rank S era o topo, mas aí você tinha do rank S as divisões que eram os caçadores de rank nacional, né? A partir do momento que o Sandy
Sang Jin-woo, ele surra o caçador de nível nacional. Não tem mais pra onde o cara ir. Pois é. Não tem mais desafio. O desafio realmente ali teria que ser com alguma criatura assim, mística, Sobrenatural, né? sobrenatural. E pra puxar isso, faria sentido se fosse alguma coisa relacionada realmente ao plot. Não poderia ser só mais uma masmorra. Tinha que ser alguma coisa realmente que explicasse todo o contexto da história. Não a outro humano também, até porque no começo que a gente fica impressionado de ver, caramba, o Jin-woo, ele é rank S e tal, não sei o que. Aí você chega lá na Ilha Jeju, que tem aquele, pra mim, é o ápice do manhwa, que é o arco lá das formigas. Que era antes, né, irmão? E é o Beiro, aquele arco lá, foi incrível, foi o melhor, pra mim é o melhor arco de Solo Leveling, aquele arco lá da Ilha Jeju, que chega lá, tem os caçadores de rank S, uma caralhada de rank S do Japão, né, que eles vão lá ajudar, na verdade eles estão só beitando, né, porque eles queriam matar todos os caras coreanos, ajudar a KKK, né. KKK ajudar. Aí tinha lá o herói do Japão, o Goto Yuji, né, que é aquele samurai, não sei o que, cabeludão, dois tapa do Beiro, morreu, foi pra vala, quase todo mundo ali, e o Jin-woo ali solando tudo, entrando no covil. Antes disso, o Jin-woo, que é um mago, ele tampou na porrada com o maluco. E ele falando, esse puto é um mago, eu não vou perder pra ele. E isso era o quê? Era só naquele treinozinho, né? Antes lá, que eles estavam só se aquecendo. E ele terminou porque pararam a luta, né? Senão o Jin-woo ia matar o Goto Ryuji ali. Quando ele acabou e tá suando frio, passou, eu não peito esse cara, eu não peito esse coreano, sabe? Uma parada que tu vê que a história funcionou é quando o pessoal até brinca isso, né? Fala assim, que o personagem põe o pau na mesa e tu fala assim, puta que pariu, gostei. Tem muita obra que vai nessa pegada, que o personagem vem, eu sou foda, ele faz uma parada lá ultra B10 que tu fala, ah, meu Deus, não aguento mais isso. Só o Leveling, nesse ponto da história toda, ficava assim, tu ficava emocionado, mano. Isso aí mesmo, Jin-woo. Aí tu vai ver só se ele começar a invocar. Eu fiquei muito animado. E o Jin-woo, ele não afrouxa, ele não arrega. Ele tem poder e ele mostra que ele tem poder. Pra ele, não tem gente que me peita aqui, velho. Ele não é aquele cara arrogante, sabe? Ele é humilde. E ele é parça e tem poder. Ele é o parça que tem um espaço na sombra dele, né? É, mas os parça dele na sombra é mais divertido, sabe por quê? A gente até comentou outra vez, né, Lucas? Que a sombra deles tem reações. É muito engraçado as reações, tipo as reações do Beiro, as reações aquele guerreiro lá que sempre acompanha ele também. Igris. Ah, tá, o Igris. Eu pensei que fosse o outro lado, aquele herói que morreu. Ah, tá. Pode crer. Que é daquela guilda do White Tiger. Se a gente for olhar pelos rankings que a gente tem, até esse lance de trabalhar com guildas, ele acabou sendo deixado de lado porque o Jin-woo, ele, tipo, em um estalo de dedo, ele meio que superou todo esse lance de guildas, né? Até aquele, como que era a guilda mais forte lá, que era a guilda do cara de fogo? Não sei aquela Hunters, né? É a Hunters, essa daí. Ele queria recrutar, ele falou, como eu vou recrutar um cara que tá acima de mim? Como eu vou recrutar o cara que é uma guilda de um homem só? Até porque então o Jin-woo, ele acaba criando a própria guilda depois, né? É, na verdade, tipo assim, o maluquinho chamou ele lá, o moleque, o playboyzinho lá. Aí ele fala assim, não, eu vou criar a guilda. Aí eu fico assim, não, tu quer criar a guilda? Eu quero criar a guilda, eu quero te chamar pra minha guilda, eu vou pra tua guilda. Tá bom, tudo certo. O pai dele, do moleque fica meio tiltado de cara, mas pô, o pai dele, não, o moleque tem coragem, aqui tem coragem. E aí o pai dele aprova e dá tudo certo. Logo depois da ilha, tem um encontro com outro caçador de rank nacional, que eu falei, né? Que foi o russo, que ele basicamente fala assim, eu fecho esses portal sozinho, eu fecho. Aí, tá, fecha lá, vai lá, bozão. Aí ele, me dá gema, me dá mana que eu fecho essa porra aqui. Não existe portal no mundo que eu não consiga fechar. Beleza. Só chega o monarca ali. Já engrossou pra ele. Sabe qual outra parada engraçada dessa parte aí? Que o outro maluco lá, que era tipo o número 2 da guilda dele, ele era irmão do cara que o Sang Jin-woo matou lá atrás. E aí ele foi tirar satisfação. E ainda falaram assim, ó, não vai dar merda. O maluco foi. Aí foi ele, o chefe, aí depois o Yuri teve que ir lá atrás e o Yuri também apanhou. Apanhou um, apanha dois. É igual coração de mãe, né? Onde cabia um, cabe dois. Não, onde apanha um, apanha dois. O Yuri, ele é um maluco brabo. É foda que ele tem aquele modo da armadura dele lá. Ele é grandão. Fica no modo da armadura, fica parrudão de armadura. Knight mesmo. Pô, é mó da hora. E aí quando acaba a luta, eles até discutem que ele acha que o Sang Jin-woo, ele poderia ter exterminado a guilda dele. Ele fala assim, não. Eu não tenho problema nenhum contigo, irmão. É tão foda que o outro é irrelevante pra ele. Além de ele ser forte pra cacete individualmente, ele poderia invocar um exército que poderia, tipo, exterminar a guilda do cara. Ele fala assim, pô, esse cara não exterminou minha guilda, por que você não fez isso? Ele fala assim, não tem nada contra ele, não fiz nada pra mim, tô suave aqui, irmão. Pra você ver como o cara é gente fina, né? Sabe aquela parada? A guilda inimiga não me oferece perigo? É bem isso. Muita gente se surpreende quando olha mais do Jin-woo, é que ele realmente é um mago, né? Isso não é umas características de um mago. Uhum. Você agir como um assassino como esse, você enfrentar, tipo, uma formiga como o Beiro ali na porrada. Quando que um
mago vai fazer isso. Isso é muito anormal. Então todo mundo fica, que porra é esse Jinwoo aí? Thomas André pensa a mesma coisa também. Um mago implacável. Ali no finalzinho de Solo Leveling, né? Essa parte aí é uma sequência de eventos importantes, né? Você tem essa questão do Yuri e tudo mais, que finalmente aparece o irmão do cara lá que o Yuri tinha matado lá atrás, né? Porque ficava o tempo todo assim, esse cara vai aparecer. Quando o Sang-Ju mata esse cara, o Sang-Ju não tava tão forte ainda. Aí tu fala assim, nossa, vai dar merda. Aí aparece o pai do Ji-woo, a história diz que não é o pai dele. Mas, mano, fica muito óbvio. A história, tipo assim, dá nome, acho que o sobrenome, não sei lá, do cara lá. É o Sung Yu Hwan lá, que é o cara de capuz, né? Com olho amarelão, assim, cabelo todo bagunçado. Então, tipo assim, era bem óbvio que é o pai dele e era bem óbvio que tinha a ver com o Monarca. Fica muito lógico se tu somar um mais um. E uma história não te dizendo nada. O que, de certa forma, talvez seja uma boa execução, na verdade, né? Porque é a história, tipo, desde lá de trás falando, ó, o plot tá aqui, não vou me desviar muito. E acaba não desviando mesmo. Eu só acho que Solo Leveling faltou uma coisa. Eles mostraram mais daquele caçador de ranking nacional chinês, o Liu Zigang, sabe? O de rabo de cavalo. Esse cara não morreu no final ali? Tipo assim, antes do... Porque dá merda, né? Ele vai lá pro Canadá. Ah, tô suave aqui, dá nada. Aí os caras vão pra lá, os monarcas. Eles começam pelo Canadá e vai pros Estados Unidos. Pois é, eu queria ter visto mais dele, sabe? Tipo, ele lutando sendo foda, assim, mostrando que ele realmente era um cara que poderia se tornar, tipo, um rival do Jinwoo. Porque ele tinha essa pinta, não tinha? Era muito óbvio que o Thomas André era o mais foda, depois que o Thomas André aparece. Sim. Tanto que ele bate no monarca, né? E tipo assim, quando ele luta com o Jinwoo, no começo, você acha que ele dá conta. Só que o Jinwoo, tipo assim, tá, tô usando 10% do meu poder, vou usar 25 agora. Oh, meu Deus. Porque o Jinwoo nem usava a sombra direito, enfim, ele tipo assim, vai, nossa. Jinwoo tem muita mana guardada ali ainda. Ali no final também, a história ela começa a se encaixar, porque até aparece o dragão, lembra? Ele conta um dragão, aí o dragão fala que queria seguir ele, mas a alma dele já tava se esvaindo. Pois é, era aquela que o Thomas André tava guardando lá, aquele pedaço de item. Por ali, mais ou menos esse pedaço. Que tava sendo guardado pelo governo nacional, tudo, pra proteger. Porque era o dragão que quase fez uma calamidade no mundo, né? KKKK, era só o Minion do outro monarca. Era só o Minion do Jinwoo. Mas eu vou falar que eu gostei bastante quando foi introduzido os monarcas, sabe? Sabe, parece aquela... Já que a gente comparou muito com o Naruto, né? Fazendo outra comparação. Sabe quando aparece a Akatsuki nas primeiras vezes lá, que tá todo mundo naqueles pilares de dedo ali, tá todo mundo conversando, assim, com a silhueta. Aí tava meio assim também. É a equipe, né? É a Gene Ryodan do Solo Leveling. É a Gene Ryodan, isso, velho. É isso. Caramba, é verdade, é isso aí. Mas, assim, se você for olhar o perfil de todo mundo ali, dos monarcas, cada um daqueles personagens ali daria um puta trabalho se fossem, tipo, outras histórias, sabe? Tipo, sei lá, o próprio Naruto mesmo. Pô, cada monarca é muito forte. Tirando o Baron, que era um boss de uma masmorra aleatória lá, kkk. Tipo assim, tem um motivo, né? Porque ele ajudou a se rebelar e tudo mais, mas assim, mesmo assim, né, mano? E o Legia também que tava preso ali, né? Os dois que se fuderam, né, na real, né? Mas aí, assim, se você for olhar, tipo, vamos esquecer o Sung Jinwoo um pouco. Se a gente for olhar cada monarca, eles têm uma força que, assim, imensurável já é o Rank S. Não tem o que a gente definir a força de um monarca. Porque o monarca é igual o Jinwoo. Só que o Jinwoo, ele é o monarca das trevas. É o Ashborn, né? É muita força, sabe? A própria história mostra que é muita força dos monarcas, né? Porque realmente nenhum ranking nacional ali consegue peitar direito ali um monarca qualquer. Só a gente pensar, por exemplo, que o arquiteto, né, que tava trabalhando com o Ashborn pra encontrar um novo corpo pra ele, teve que se esforçar pra achar um corpo que aguentasse e teve que montar todo o sistema pro corpo ir melhorando aos poucos pra aguentar o poder do monarca. Porque se, tipo assim, jogasse o poder todo de uma vez, o corpo não aguentava, mano. Vamos para explicações do final ali, já que começou a falar de monarcas. Primeiro ponto, apesar de não ser algo muito original, né? Tem uma criatura divina super poderosa, já que ela fica entediada, ela cria um mundo pros galera ficar batendo no Battle Royale. Não é a primeira história que faz isso. Não. Você tinha uma divindade, que era puta poderosa, e essa divindade tinha os cavaleiros dela, né? E aí esses cavaleiros falam assim, nosso chefe aí tá fazendo merda, mano. Aí eles deram um golpe de estado. Só que aí tem a galera que, gostava do sistema do divino lá. Fala assim, tem uma galera aqui que, esses caras aí tão fazendo merda, mano. Aí eles foram lá e caíram na porrada. E aí, tipo, desse grupo teve uma rachadura, que aí teve os monarcas e tem a galera que fala assim, mano, eu não posso também cair na porrada com todo mundo, né? Eu tenho que manter o equilíbrio. Aí você tem a divisão, né, entre os monarcas e os seres divinos lá. Todos eles meio que eram contra a divindade. Só que os monarcas, pelo que eu lembro, né, pelo que eu entendi, eles meio que gostavam daquela coisa dos Battle Royales e tudo mais, né? Tipo assim, eles gostavam de expor poder, né? E seres divinos que deram o golpe de estado no soberano, né, que eles falam, né, o soberano lá, eles não gostavam muito. E aí assim, tinha uma guerra entre eles, e aí tinha o Ashborn no meio disso aí tudo. Ele tava com os monarcas, ao mesmo tempo que não tava. Depois ele se torna lá a sombra fiel do Jinwoo, né? Assim, é interessante porque o Ashborn é o mais poderoso, mas a gente tem o Antares, é muito parecido à ideia dele, né? O Antares que
era o dos dragões, né? Isso, que também é o cara, tipo assim, é um homem que tem um próprio exército, né? Assim, na verdade, são os três, quatro, se você pensar com o Yogomunts, né? Um consegue meio controlar os mortos, né? A outra os insetos, né? Tipo os monstros meio insetoides, né? Insetoides, acho que... assim, os montes de insetos. Aí você tem o Antares, que são os dragões, e você tem o Ashborn, que não são exatamente os mortos, mas sim as sombras dele, né? Ah, aqui, é Rulers, né? São os Rulers. A tropa do Ashborn ali, que o Ashborn é um Ruler, né? Eu não lembro como era em português daí. Mas a definição é Rulers. Aquela tropa lá da divindade. Eu sei que na prática vira muito diferente, mas se você pensar na ideia, é que o Yogomunts, ele é dos espectros, né? Que eu falei que são os mortos, né? Os espectros. E o Sogdiu, né? Que é o Ashborn, é literalmente os mortos. É. Mas, tipo assim, são ideias meio parecidas. Aqui o do Jinwoo, ele realmente é que dá pra diferenciar que eles... Você pega a sombra, né? Do ser. É literalmente um morto, né? É. Tu pega o morto, ressuscita e vira um minion seu. Uhum. Sei lá, espectro, na verdade, é tipo, sei lá, um fantasma, né? É um fantasma. É que fantasma geralmente a gente assimila com morte, né? Mas não necessariamente, né? Espectro é mais espectro. É. Essa parada das divindades, dos Battle Royales, você achou que foi, tipo, convincente pro final da história? Porque meio que virou assim, essa parada dos divinos virou meio que Tsutsuki de Solo Leveling, tá? Os monarcas ali, entendeu? Uhum. Um boss Necron acima dele tinha um outro acima. O Antares é Necron pra caralho, mano. Ele tá na lore ali, mas ele é Necron porque ele só vai aparecer aos 45 do segundo tempo. Poderia ter tido um tempo mais de tela pra trabalhar toda a aparição dele. Pra ele falar, agora é o embate final, porque finalmente é o que ele esperava, Jinwoo contra Antares. Não teve isso, sabe? Eu entendo que ele tinha os motivos dele pra não aparecer, mas pra mim, por isso que acabou muito do nada. E cara, o Solo Leveling tá acabando. Eu acho que tá acabando. Porque olhando pro lado da história, só tem mais isso pra acontecer. E se acontecer algo mais além disso, Solo Leveling vai ficar ruim. A explicação é poder se trabalhar melhor, sabe? Eu gostei do final, gostei de como terminou, mas faltou trabalhar um pouco melhor essas lutas finais aí, pô. O Antares, ele podia ter tido a atenção, não tô dizendo nem o tempo de tela, mas a atenção que o Monarca das Bestas teve. Pois é. Porque o Monarca das Bestas, mano, ele é menos importante, mas parece que ele fez muito mais coisa na história. E muito mais tempo de tela também. Não, menos tempo. Eu acho que ele teve menos tempo. O que ele apareceu foi muito mais impactante. Apesar de o Antares foi a luta final, mas, sei lá, o Besta Monarca, tanto o Frost, né, quanto o do Gelo, quanto o das Bestas, eles fazem coisas na história ali, no meio, que são mais memoráveis do que o Antares. O Antares, tu vai lembrar, tá, é o cara da luta final. Pois é. A história sabe que eles tudo estavam sendo preparados pro Antares, só que eles não revelam isso pro público, sabe? A história não revela isso pra gente. Tem que vir alguém, mas a gente não sabe quem é que vai vir. O escalonamento foi meio estranho. Podia, sabe, feito o quê? Uma pegada meio mais rápida, claro, mas uma ideia parecida com a das 12 casas. Aham. Poderia ir lá e enfrentar uns 3 monarcas. O Antares tinha que aparecer, e aí por algum motivo ele sair, e aí ele ia ter que lutar com algum grupo de monarca, vencer, aí subir pra alguma situação, pra lutar com outro grupo de monarcas, pra aí depois sim aparecer o Antares. O Antares, ele tinha que estar setado antes, entendeu? Ele tinha que de algum jeito ter aparecido antes. Ele tinha que ter ido na Terra, metido a porrada o sangue de Wu, e aí eles vão começar a lutar, aí tem que fugir porque ele não tá com o poder todo nele, não é o momento ainda de ele voltar, alguma coisa do gênero, sabe? Só que não, ele é muito foda pra ser o boss final e aparecer só no final, entendeu? Eles tentam até dar mais plot pra ele, tempo de tela, que é quando ele tenta procurar o Monarca das Sombras, o Jinwoo, né? Que ele vai procurando de portal em portal, ele vai dizimando tudo, todos os lugares. Mas isso aí não é suficiente, e também não é o legal a se fazer, não é dinâmico. É o que eu falei dos Otsutsuki de Naruto, porque o boss de Naruto era quem? O Orochimaru. É. Aí deixa de ser o Orochimaru, vira Katsuki. Aí você pensa, tá, beleza, a Katsuki é uma organização. Vira o Pain, vira o Nagato. Aí vira o Madara. Quando vira o Madara, eu já não gosto, porque já é o cara que aparece só pra isso. Aham. Só pra ser o boss. Me incomoda muito esses personagens, esses vilões, esses antagonistas que aparecem só para serem o antagonista, entendeu? Que nem a Kaguya. Claro, a história foi pra um curso que hoje não faz muito sentido ter sido, mas o Orochimaru, Naruto, era o personagem que tinha mais cara de ser o vilão final, entendeu? Uhum. Sabe, ele tinha aquela cara. Se tem um defeito de Solo Leveling, foi, apesar de a mitologia estar lá, o erro dele foi não ter setado cedo esse alvo, entendeu? Por exemplo, One Piece. A gente tem o alvo. O alvo são os almirantes. No dia que o Luffy meter a porrada nos almirantes sem pudor, acabou a história de One Piece, porque tipo assim, tá, beleza, já tá nesse segundo cara. Ele já tá no nível top que ele pode resolver todos os problemas sem estresse. Beleza, ele tem que achar os poliglifos, ele vai lá e anda. Quem é que vai segurar ele? Ninguém. Você tem aquele alvo, você entende pra onde é que a história quer ir. E por muito tempo, Solo Leveling, apesar de ter o carisma do personagem e ter as lutas interessantes, o erro dele é você não saber qual é o alvo da história. Saber assim, tá, o que o Jinwoo tem que resolver? Qual é a jornada de Jinwoo? Entendeu? Sabe aquela questão, tá, vamos pegar o Senhor dos Anéis. Qual é a parada do Senhor dos Anéis? Ele tem que destruir o anel. E aí, no meio do caminho, acontecem várias coisas. Mas o Frodo tem que destruir o anel. Aquela coisa de já ter o objetivo presetado e o Solo Leveling não tem. Lembra anime de esporte. Só que anime de esporte, indiretamente, tem um objetivo, que é o cara ganhar tudo. Acabou. Então eu vou te dar um exemplo melhor aqui. Fairy Tail, ele tem a mesma coisa também, de que você tem uma jornada onde você não sabe onde você quer chegar.
Porque o Natsu, ele queria o quê? Ele queria encontrar o pai dele, que é o dragão. Mas aí, no momento da história, vários momentos da história, isso se perde e você fala, caguei, eu não sei pra onde tô indo. Eu ainda acho que Fairy Tail, em alguns momentos, melhor que Solo Leveling, ele põe alguns objetivos mais de médio prazo. Você falou do negócio do dragão. Por mais que ele cague, tem. Ele caga, mas tem. Solo Leveling, ele tem mais de arco. É objetivo por arco, né? É mais imediato, entendeu? Assim, beleza, uma galera foi sequestrada. Não, vou lá resolver isso aqui. O arco dos Tigres Brancos lá, o White Tigers lá, daquela guilda lá, ele meio que também tá ali por acaso. Ele não tava ali, tipo assim, não, eu tenho que resolver uma pica aqui, e aí eu entrei nessa... Não, as coisas aconteceram e por acaso ele estava lá. Esse é o meu problema. Acho que o único não assim que foi realmente o arco que eu falei que eu mais gostei, que foi o da Lia Jeju, ali das formigas, que realmente não estava lá por acaso, né? A pica também não era dele. Ele foi lá porque ele queria ajudar aquelas pessoas, mas ele não ia. É verdade, ele não ia, né? Ele foi chamado, mas ele não quis ir. É, mas ele viu que o pessoal tava se fudendo lá e falou assim, não, eu tenho que ir pra essa porra porque eu sou o que pode resolver essa merda, saca? Aham. Então, isso é um problema. Vamos comparar com, sei lá, eu sei que é injusto, mas comparar com Hunter x Hunter, que, sei lá, já que a gente falou de Quimera antes. O Gon, ele precisava estar lá. Ele tinha os motivos pra estar lá. Sim. Entendeu? Ele tinha uma missão, aí depois teve toda a questão do Kaito. Pô, quando depois que tem a questão do Kaito, aí principalmente, não, agora virou pessoal. Sim. Já em Solo Leveling ali, em nenhum momento a parada vira só. A parada que vira pessoal é porque a menina que ele tem um flerte lá, tá lá no meio, tá ligado, basicamente. E dá um peso de consciência nele. No fim das contas, tudo é por causa de mulher, né? É. Você tem um defeito mesmo de Solo Leveling, é realmente pra mim esse. É realmente você tá um ponto de, tipo, de um alvo. Pensar assim, beleza, meu alvo não pode ser meramente, sei lá, ficar mais forte. Não pode, tem que ter um alvo. O alvo dele, ele tinha alguns alvos secundários, eram mais ocasionais. Por exemplo, ele falou que queria resolver uma cura pra mãe dele. Mas assim, ele não precisava ser o monarca pra resolver isso, entendeu? Não é importante esse fato. Na verdade, em vários momentos, ele monarca é muito indiferente, entendeu? Os personagens reagem ao fato dele poder ser o monarca. Tipo lá, os orcs vermelhos de novo. Eles percebem que ele pode ser o monarca. Mas, do fato de Wu, não muda nada. O Jin-Woo não agiu porque ele é o monarca. Se ele fosse só um cara muito forte, ele faria a mesma coisa. O fato dele ser monarca só virou importante pra justificar ele ter o poder, ponto número 1, e pra ter a luta final. Se você parar pra pensar, o fato de ele ser monarca, assim, em questão de andar da carruagem, é só pra luta final. É uma consequência. Lá em Naruto, o fato de Naruto ter a Kyuubi justifica, em parte, os poderes, mas não tudo. Justifica a habilidade dele, o chakra dele grande, o modo berserker dele. No começo da história, não é relevante, mas se torna relevante quando o Orochimaru vai lá, libera um pouquinho do chakra da Kyuubi, quando ele encontra na floresta da morte, da vida e da morte lá. A partir do início do Shippuden, ou seja, Naruto sai pra treinar com o Jiraiya por causa da Kyuubi. Ou seja, o fato de ele ser o Jinchuriki da Kyuubi já é importante ali. Claro que o Shiboto de novo errou com a Otsuki, que a Guia foi merda, foi lixo. Eu acho que tinha que ser a Akatsuki. O objetivo do Naruto tinha que ser o Madara. Beleza, do jeito que a história terminou, Sandô, olhando hoje a obra pronta, ele teria que dar um jeito de citar o Madara mais cedo, entendeu? Interagir com o Madara mais cedo, sei lá, com o Tobi no caso. Melhor, o vilão tinha que ser o Tobi, sabe? O Obito. O Madara tem que ter realmente morrido lá, quando ele ficou velhinho. Oh, meu Deus, ficou velhinho. Aquele negócio de adultecer foi uma merda sem fim também de Naruto. E ali, entendeu? Se o alvo do Naruto fosse o Obito, o Tobi, seria mais factível, entendeu? Seria mais interessante a história, porque ia justificar mais todas as ações durante a história, entendeu? E assim, desde o começo, o vilão está ali, porque a Akatsuki tá desde o começo. E o Tobi tá ligado a Akatsuki, e ele tá lá. E essa coisa de boss Necron não me convence, cara. É, boss Necron é uma merda, velho. E querendo não, Battle Shonen, né? Porque Solo Leveling é um Battle Shonen, apesar de ser coreano, é um Battle Shonen. Tem esse problema, né, Bleach? Por que Bleach é legal até o arco até a luta final do Aizen? Porque fazia sentido o Aizen ser o boss final. Tem aquele arco todo de introdução até chegar a Soul Society. Aí Soul Society tem o pulo pro Aizen, beleza. Tem a reviravolta. É, tem a reviravolta, mas beleza. Foi um pulo importante. E aí você tem o boss ali, que justifica a zona da Soul Society, as ações do Aizen, que justifica o esquadrão da Hulk tá fraco, né? Porque ele já fazia os experimentos lá com os Vizards, né? E tudo mais. Ou seja, tá desde lá de trás, velho. Tá desde lá de trás. Então justifica indiretamente, aí explica. E aí chega no final, lutou com o Aizen e acabou. Depois fica a merda. Aí vira o quê? Boss Necron. Porque, assim, boss Necron, né? No sentido de eu tenho que inventar um boss pra dar continuidade à história. É uma merda. É Dragon Ball, mano. Dragon Ball é assim. Por que eu fico puto com Dragon Ball? Porque a história acaba ali. Não, agora apareceu outro cara muito foda do nada. Ele tava escondido em outro universo. Não, ele tava escondido no futuro. Pelo amor de Deus. Ah, beleza. É divertido ver porrada. Tá, você se diverte, mas, pô. Eu preferia ver a porrada com história, pô. É, eu preferia ver a porrada com história. Eu preferia ver um Jujutsu. Que é por isso que a gente gosta de One Piece. Eles sabem trabalhar isso muito bem. Exatamente.
Mas é isso, acho que o nosso caroço aqui no meio desse solo leveling, né? Tem mais um. Tem mais um? Tem mais um. Então manda bala. Queria mais, pelo menos 3 páginas de Raimin. Nossa senhora. Meu romancezinho eu queria ver. Pô, aquele parque de diversão lá não foi suficiente. Não, só parque de diversões. Não sei se tu entendeu ali, mas tem muito mais. A montanha-russa foi outra, irmão. A montanha-russa foi outra. Falando de salve desce da loucura ali. Opa. Falou assim, isso aqui não tem emoção. Vou te levar um negócio com emoção, então. Pera aí. Aí levou no dragão. Quando o cara leva a mina em cima do dragão, irmão, não tem jeito. Ele levou ela pra voar, né? Opa. Sabe o finalzinho? Sabe aquela cena no passado, na verdade, quando ele volta? Sabe que me lembrou muito Kimi no Na wa? Putz, eu também tive a mesma ideia. Eu já vi você antes? E ela tá ali sem lembrar dele porque ela tá no passado, né? Só que ela olha pra um cara. Sabe qual é aquele olhar 43, sabe? Aquele olhar hoje tem. Pô. Aham. Vamos, aquele olhar, vamos? Então, assim, faltou um pouquinho, mano. Um pouquinho. Seja no passado ou na linha normal, temporal normal. Faltou isso, entendeu? Faltou essa cereja do bolo, entendeu? Faltou pra fazer. Faltou esse glacê. Esse glacê do Flash que eles sempre estavam tendo ali no decorrer da história. Ele venceu 2 vezes o Antares, né? Ele venceu, aí os divinos encontram com ele, aí eles usam a relíquia que pode voltar mais uma vez no tempo, porque os divinos várias vezes meio que resetaram a Terra tentando ganhar dos monarcas, né? Nessa luta deles. E aí eles estavam meio que na última tentativa. E aí eles só tinham mais uma tentativa, o Jinwoo fala assim, reseta mais uma porque agora eu quero fazer e eu não quero que as pessoas importantes pra mim não morram. Aí o diretor ficou vivo e tal, uma porrada de gente. E os caras falam assim, você tem certeza, irmão? A gente resetou várias vezes. Sabe aquele jogo, que você... Sabe aquele tipo Dark Souls, aquele Sekiro? Que você tá se matando pra matar o boy, aí você mata e falta luz. Vou ter que fazer de novo essa merda. E o Jinwoo, ele fez. O Jinwoo solando ali, todo mundo no Souls-like, ele sem salvar o jogo. Aí, liguei o PlayStation aqui e esqueci de salvar. Tudo bem, eu passo de novo. É a primeira tentativa. Quando eu era, sei lá, mais novo, eu tinha um Play 2, né? Só que eu não tinha memory card. E tinha um joguinho de Digimon, mano. Nossa. Que eu gostava muito. É um que Digimon tem arma. Eu só lembro disso. É Digimon World alguma coisa, eu acho. E aí, eu tava já avançado. Pelo amor de Deus. Eu era uma criança sem saber inglês. Um jogo todo em inglês. Sem memory card. Aí, eu lembro até hoje que eu dei pausa no jogo e falei assim, pai, pelo amor de Deus, compra o memory card porque o bicho ficou doido aqui. O negócio tá difícil. E eu preciso parar, eu preciso desligar o videogame. Resumo da história, meu pai comprou o memory card, mas desligaram o videogame no meio do caminho. Aí é foda. Sabe aquela musiquinha triste? Tururu. Sei, já aconteceu algo parecido comigo, que eu tava na sala, aí sério, pô, tinha uns 8 anos, tava com meu Game Boy ali, né? Somzão alto pra caramba, jogando Pokémon, deitado no chão, dormi. Acordei, Game Boy desligado ali. Fui ver com a minha mãe ali, minha mãe. Então, fui abaixar o volume, eu desliguei sem querer, porque era o botão de lado do volume. E o de desligar e ligar do outro, aí, né, no 50% do vai ou não vai, acabou desligando. O que aconteceu mais parecido comigo recentemente foi que eu tava jogando Skyrim. Eu zerei Skyrim ano passado, quando entrou no Game Pass. Tinha um bug lá que o jogo crashava. E aí teve uma luta lá que eu tava tentando direto fazer, toda hora. E aí eu não conseguia fazer. Aí teve uma try que eu deu certo. Só que na hora que eu cheguei no checkpoint pra salvar, o jogo crashou. Aí eu tive que fazer a luta de novo. Na verdade não tem luta nessa parte do Skyrim. Você tem que fazer no diálogo lá e entrar na maciota, sabe? Na calma e elegância. Mas eu falei assim, meus personagens têm 2 espadas, eu tenho que usar. Aí eu fui imaginando que nem um doente mental, que não era o certo. E por isso que era tão difícil. Mas, enfim, foi divertido. Não tão divertido quando crashou, mas foi divertido. Vamos para as considerações finais então, Vupix? Vamos lá, vamos pegar do âmbito geral, né, do que foi Solo Leveling. De começo, ele se mostra bem tímido, né, a obra, mas que logo após o seu primeiro arco, já que é o arco do renascimento do Jinwoo, a gente já consegue perceber o que queria dizer Solo Leveling, né, porque tudo a partir daí se volta em torno de Jinwoo querer, né, progredir assim mesmo, seu poder, né, de uma forma que seria... única, né? A sua forma única seria ele por ele, né? Ele por ele, as sombras por ele, e assim vai indo. A sua história, ela tem uma progressão em questão de combate muito boa. A construção de universo muito boa também. Eu gosto bastante dessa história, embora não goste muito dessas coisas de... ser muito concentrado em dungeon, eles conseguem ter uma boa dinâmica aí, colocando guilds, colocando ranqueamento, que também já é normal, mas o Jinwoo, ele quebra essa parte porque ele não respeita essa lei de rank, porque ele já ultrapassa o limite, né? Tipo, do nada, sem a gente nem saber, acompanhando a progressão dele. E sobre a parte final de Solo Leveling, é como a gente discutiu. Foi bom. A gente gostou, mas tem uns caroços ali que... Essa parte do boss Necron não me convence direito. O Antares, ele é foda pra caralho. Gostei muito da luta contra o Antares. Gostei da luta do Jinwoo contra o Beiro.
ali, que é a formigona lá. E... mas... sabe, eu não vou conseguir dar 10. Eu consigo dar 9 pra Solo Leveling, Lucas. Cara, eu acho que Solo Leveling, assim, se você pensar no âmbito geral, né, Japão, Coreia, China, mas um dos melhores Battle Shonens que a gente teve aí recentemente, sabe? Eu acho que ele é bem convincente no que faz. Eu acredito também que ele tem algumas falhas relacionadas a roteiro, entendeu? Eu acho que quando você pensa Solo Leveling, você começa a perceber essas faltas, sabe? Você sente falta, às vezes, de uma motivação maior, né, de longo prazo, né? Alguma coisa menos imediatista, que Solo Leveling acaba sendo uma obra imediatista. Mas, assim, ela é bem competente na questão de ação. A gente falou alguns Battle Shonens clássicos aqui. Por exemplo, na questão ser imediatista, mas ainda manter uma progressão verossímil, ela é melhor que Dragon Ball. Me desculpa quem é fã, mas pra mim eu acho melhor Dragon Ball porque faz sentido a evolução, sabe? A linha que se segue. Então tem um contexto ali que realmente houve uma preocupação do autor em explicar o porquê das coisas, entendeu? E isso pra mim faz muita diferença. O japonês sabe que o meu Battle Shonen favorito da atualidade é o Trigger, e o Trigger porque eu entendo o porquê das coisas, sabe? Eu acho que porque o personagem fez isso, beleza, tem uma explicação, sabe? Das ações, né, de batalha, né, da tomada de decisões em batalha, como dos poderes, enfim. Solo Leveling se aproxima muito disso, entendeu? Apesar de ser um Battle Shonen bem fantasioso, como a maioria desses obras coreanas de portais. Mas assim, de novo, o Boss Necron, como o japonês falou, é uma falta, né? E é uma falta, um defeito que é consequência justamente do que a gente falou, de não ter uma história, um objetivo durante a história, né? O objetivo se mostrou perto do final, entendeu? Pra justificar o do porquê dos poderes. Parece uma falta de argumento. Beleza, eu tenho que explicar as coisas agora. Aí jogou os monarcas ali. Não, os poderes são esses, por causa disso, aconteceu por isso, isso e isso. Mas, pô, a questão do divino, a questão do soberano, enfim, do monarca, isso poderia ter sido um pouco melhor explicado, entendeu? Talvez não um arco de flashback, sei lá, mostrando os monarcas, o Ashborn, mas, cara, eu queria saber mais da personalidade do Ashborn, entendeu? Do porquê dele ser assim, porque no final pareceu que ele era um cara legal, entendeu? Porque, pô, ele falou assim, não, eu gostei da sua história, vou ficar aqui de boa. Eu já vivi muito, agora é com você. Você agora é o Monarca das Sombras. Isso foi legal, mas, pô, eu queria saber o cara que tomou essa decisão. Poderiam me contar. Poderia ter mostrado um pouco mais da guerra lá, do Ashborn contra os monarcas. Seria mais interessante. Eu conseguiria também até dar mais valor à própria Antares. Talvez se mostrasse lá a luta do Ashborn contra o Antares, eu me importaria mais com a luta do Sanjiu contra o Antares. São essas coisas assim que realmente faltou. Faltou realmente o autor pensar a longo prazo. Talvez por ser uma novela mais antiga, né, tudo mais. Mas que o autor também não mensurava que a obra ia fazer o sucesso que fez, enfim. Eu ainda parabenizo de ele não ter criado um furo absurdo, entendeu? Tem um chuinho aqui ou ali, mas nada absurdo. De ele ter sido realmente preocupado em amarrar. De deixar aqui, beleza, vamos justificar as coisas. De não ter ido pra aquele caminho óbvio que a maioria das obras tomam, de as coisas são assim, pronto, entendeu? E pela ação, por ter tido o fanservicezinho do romance, poderia ter feito melhor, poderia, mas teve, né? Battle Shonen geralmente não tem, mesmo japonês, a gente sabe que não tem, mas o autor deu uma atençãozinha a isso, eu acho que ele foi competente nesse ponto. De novo, poderia ter sido melhor, mas enfim, fazer o quê? Eu vou ficar com 8,5. Bom, e com isso, né, ficamos com a média de 8,75. Ah, a nota tá alta pra Solo Leveling. Meu irmão, ninguém se dispôs a participar do podcast. Eu falei assim, vou participar. Vai ter podcast, nem que fosse gravado sozinho. Eu já falei, que nem Nura, eu falei que ia gravar sozinho, o japonês. Você sabe disso. Que se não tivesse Nura, eu ia gravar sozinho. E se eu gravasse Nura sozinho, ia ser pior, porque só ia ter minha nota, ia ser 10. Imagina, Nura com média 10 no Animisc. Então, é assim que a gente resolve as coisas, na base da ameaça. E a gente, pra impedir uma catástrofe maior, né, a gente assiste junto também pra abaixar essa nota média aí. É, né, filha da puta, né, mano? Mas você aí, galera, se você gostou, se você tem alguma crítica, sugestão, sei que eu falo muito rápido quando eu tô sozinho. De críticas, sugestões, mandem para mda@ncvmundogeek.com.br. Vocês também podem comentar lá no Spotify, lá tem o campo de comentários, é bem privado, ninguém vai encher o saco de vocês falando bosta, pode mandar que a gente lê aqui. Vocês podem mandar mensagem também lá no Twitter, no Facebook, Instagram. A gente tem que criar uma conta no TikTok, imagina Raul fazendo dancinha no TikTok, seria maravilhoso. É isso daí que merece sucesso, pô. Raul fazendo dancinha no TikTok, ele bebendo a cervejinha dele. Lembre-se que agora no Twitter tem lá, você pode fazer o PicPay pra nós. Olha só, o PicPay. Olha só, evolução do Twitter. É, dinheiros. Dinheiros. O Raul falou assim, tá lá ativado, Lucas, deixa pra lá. Eu falei assim, não, eu vou comentar. Opa, eu tô querendo trocar um pedal do meu volante aqui, pô. Sacanagem, gente. Se tiver dinheiro, vamos pedir um editor, porque só eu e o Raul tá sofrido. Enfim, galera, agradeço aí quem ouviu até o final. Até a próxima e tchau.
I can't justify the way everyone is looking at me. Nothing to lose.